O tempo vai voando. Alguns já planejando 2025, como é que pode isso? O tempo voando. Muito bem, então bem-vindos. Hoje a gente tem um HR Lab muito especial para falar de um tema, ciclo de desempenho, ciclo de performance. É um tema, obviamente não é um tema novo, né? Ciclo de performance se discute há muito tempo. Mas acho que o ponto-chave aqui é como os ciclos de performance se conectam com as transformações do mundo do trabalho. Será que a gente está olhando desempenho, performance e construindo um ciclo conectado com as transformações do trabalho, diálogos mais frequentes, proximidade, uma visão de menos comando e controle, conectar com desenvolvimento? Então é por aí que a gente vai navegar nesse nosso evento de hoje. Vou projetar aqui, antes de passar e apresentar as nossas super convidadas, as quais eu já agradeço, a super Bárbara, uma parceira querida que está aqui conosco, e a Carla. Antes de apresentá-las e agradecer, eu vou passar, quero que o Lucas passe aí o nosso vídeo, Lucas, nosso vídeo manifesto, que eu acho que eu gosto sempre de projetar, pedir para projetar esse vídeo, porque ele fala um pouco dessa transformação do trabalho, um pouco da crença que a gente tem nesse mundo do trabalho. Vai lá, Lucas. Nós acreditamos que a pessoa é protagonista da sua vida profissional. Sabemos que não existe um mapa pré-definido. A carreira é de cada um. Cada um constrói o seu caminho. Somos capazes de fazer nossas escolhas. Somos gerentes do nosso desenvolvimento. A carreira, afinal, o que é? É um conjunto de experiências significativas. E ela não pode ser imposta por ninguém. Vai sendo construída de forma inclusiva e aberta. Acreditamos que o líder é essencial nesse processo. Sabemos que muitas coisas no trabalho dependem do comando e controle. Metas, rotinas, processos. Mas na carreira não funciona mais assim. Comando e controle é coisa do passado. O líder estimula o protagonismo com diálogos frequentes sobre carreira. Ao contar sua história, o líder provoca reflexões, faz conversas significativas para que cada um crie a sua própria trajetória. Não infere, não impõe, constrói em conjunto a jornada profissional. Um líder é um conselheiro. Nós acreditamos na livre movimentação. Sumiu o áudio ou foi só o meu? Sumiu o áudio. Algo aconteceu aí no áudio. Bom, tentando ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Estava numa parte empolgante, Lucas. Volta lá para não perder. Não sei, é alguma coisa do YouTube aqui. O YouTube tirou o teu áudio. Eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar de novo, tá? Tá bom. Até fiquei mexendo aqui na minha máquina, achando que era o meu áudio aqui. Faz conversas significativas para que cada um crie a sua própria trajetória. Não infere, não impõe, constrói em conjunto a jornada profissional. Um líder é um conselheiro. Nós acreditamos na livre movimentação. Cada pessoa deve ser livre para buscar espaços e oportunidades conectadas a seu propósito. Sem bloqueios, liberdade de movimento para que faça o seu traçado. Estimulamos a curiosidade. Acreditamos na aprendizagem contínua. Nossa era é a da personalização, do lifelong learning, com diversidade de escolhas e opções de carreira. Entendemos também que as empresas têm um papel fundamental em tudo isso. Não fornecem mais um plano de carreira, mas nos dão as ferramentas, nos abrem as possibilidades para construirmos o nosso trajeto. Porque no fim do dia, o que queremos é confiança e autonomia no trabalho. Entendemos que cada um deve buscar o seu desenvolvimento. Acreditamos em novas formas de trabalho, em movimentos laterais. É tudo uma questão de contribuir. Os percursos são muitos e cabe a cada um de nós construir o caminho. Vamos viver nosso propósito. Somos aprendizes e protagonistas da nossa trajetória.
Muito bem. Então, esse é o manifesto, o statement de carreira. Uma coisa que complementando, né, em relação ao nosso evento, uma coisa que eu acho que cada empresa deveria pensar é qual é a visão de carreira, o que é carreira na empresa de vocês, porque esse manifesto, e cada um, obviamente, tem o seu jeito de endereçar, essa é uma reflexão macro, ajuda as pessoas a saberem o que podem esperar e sabendo bem claramente os seus papéis, né, o papel do indivíduo, do líder, da organização, isso diminui muito o ruído e tende a aumentar a favorabilidade no tema carreira, que tem sido um ponto crítico nas pesquisas, né, de pulso, aquela história não tenho perspectiva de carreira, muitas vezes isso é consequência de uma falta de clareza de como as coisas funcionam. Então, o manifesto não resolve tudo, mas ele ajuda. Então, esse nosso está disponível para inspirar a construção das reflexões de vocês nas empresas. Bom, vamos entrar então no nosso tema. Rapidamente vou projetar aqui a minha tela. Ciclo de desempenho para apresentar as nossas super convidadas. Deixa eu colocar em modo de apresentação. Muito bem, ciclo de desempenho. Hoje teremos os cases Auren. Auren, a Bárbara vai comentar na sequência. Quem não conhece, a Auren é uma investida do Grupo Votorantim, uma empresa do setor de energia, jovem e potente empresa do setor de energia, e a Chubb, conhecida, né, um grupo que trabalha no mercado de seguros global, uma das mais influentes e importantes empresas desse setor no mundo. Então, a gente vai ter aqui setores distintos, né, mas conversar um pouco sobre essa visão do ciclo de performance. Bom, as recomendações, microfone, a gente sabe que depois vai ter um momento para as perguntas, então, durante a apresentação, a gente pede para os microfones ficarem no mudo, para a gente ter uma qualidade de áudio para todos. Rapidamente sobre a Produtive, vocês me perguntaram assim, no início fala um pouco, eu conheço a Produtive por outplacement, conheço ou pelo streaming. A síntese, nós somos uma empresa, uma consultoria especializada no tema carreira, e a gente tem 3 eixos de negócio que estão aqui. Transição, que foi a nossa origem, são mais de 20 mil pessoas assessoradas, enfim, toda a história do outplacement, muitos dos que estão aqui são empresas que já usam a Produtive para as questões relacionadas à transição de carreira. O segundo pilar é desenvolvimento, onde a gente tem um conjunto de ações, que até passava ali no vídeo, para trabalhar o tema de carreira dentro da empresa, e isso foi construído a partir das reflexões do nosso núcleo de pesquisa. O principal expoente desse segundo pilar é o método Diálogos de Carreira, não somente ele, a gente vem trabalhando com sucessão, com desempenho, temas associados ao desenvolvimento de carreira nas organizações. E o terceiro pilar é a questão dos conteúdos de aprendizagem em carreira, onde a gente tem lá um conjunto de webséries, artigos, vídeos, organizados num streaming e também organizados para serem colocados nas áreas de educação das empresas, porque a gente acredita nas jornadas de aprendizagem, que parte dela é através de conteúdos assíncronos, e dentro dessa cultura de protagonismo, o streaming ou os conteúdos na LMS da empresa ajudam no desenvolvimento dessa temática. Então, é por aí que a Produtive navega. Muitos, né, que estão aqui, a própria Auren e a Chubb são clientes nesses, né, ou em 2 ou nos 3 pilares da Produtive. Beleza, indo para o nosso evento, então, nós temos a nossa primeira convidada, que vai falar na sequência, a Bárbara Santana, que está na Auren, especializada na área de desenvolvimento, trabalha com cultura, eu acompanho o trabalho dela há alguns anos já, trabalhando com desempenho, potencial, uma curiosa sobre o tema, estudiosa do tema, que vai compartilhar um pouco da visão dela nesse tema de ciclo de performance. Na sequência, teremos a Carla, que está na Chubb, é VP de gestão de pessoas na Chubb, uma experiência longa, estava olhando o LinkedIn, Carla, 17 anos, é isso, de Chubb, é uma experiência Isso, 17 grande. anos. 17 anos de Chubb, hein? A história da Chubb no Brasil passa pela Carla. Então, toda a experiência na construção da própria Chubb aqui no Brasil, desenvolvimento organizacional, toda a parte de projetos, inclusive de reorganização, cultura. Então, vai compartilhar um pouco da nossa experiência, da experiência dela nesse tempo de Chubb, e principalmente essa visão também do que ela vem observando da Chubb em termos globais e o quanto isso, dentro da operação da Chubb, vem sendo trabalhado no tema de desenvolvimento. E eu vou estar aqui mediando, Rafa, você coloca essa telinha aqui, eu tenho que eu mesmo me apresentar, o pessoal já me conhece aqui, então eu vou estar fazendo a mediação do evento, e nessa parte da mediação
eu queria já fazer um combinado que enquanto a Bárbara e a Carla estiverem apresentando, se já quiserem colocar as perguntas, porque daí eu já vou dando uma olhada, isso facilita depois. E também a gente não perde o timing. Como as apresentações vão ser curtas, a gente não vai fazer as perguntas no meio. Mas às vezes quem está escutando tem a pergunta na hora. Então coloca ali no chat e depois a gente organiza e eu faço essa mediação para a gente dar voz, né, e espaço para todo mundo perguntar e contribuir. Um último ponto, nós vamos disponibilizar o acesso gratuito ao streaming da Produtive por 15 dias. Então, depois, no final do evento, o pessoal vai colocar ali o acesso. E um ponto bacana é que a última websérie que está sendo produzida agora é sobre ciclo de desempenho. E ela já vai estar disponível no streaming. E, inclusive, as nossas palestrantes de hoje, convidadas, estão fazendo parte dessa, são atrizes da websérie, vão estar lá também falando um pouco dentro do streaming. Então, acho que, além de vocês conhecerem a ferramenta como um todo, que vai estar todo o conteúdo disponível, já vão ter acesso em primeira mão dessa nova websérie sobre ciclo de desempenho. E também, para quem não conhece, o streaming é uma oportunidade de navegar, olhar os temas. Tem uma área bacana dentro do streaming, que é nova, que chama EURH, que é uma área específica para os profissionais de gestão de pessoas pensarem as estratégias no tema carreira e desenvolvimento na organização. Então, também, esse conteúdo pode inspirar nos projetos que vocês conduzem de desenvolvimento, cultura, protagonismo de colaboradores, e tem um monte de tema que está lá dentro do streaming. E para quem perguntou, acho que tem uma pergunta há pouco, esse HR Lab fica gravado, e os anteriores, tem alguns, todos estão lá no streaming. E algumas pessoas nos perguntam, mas como é que eu acesso isso de uma maneira consolidada? No streaming está disponível. Então, nesse acesso é por 15 dias, quem tiver curiosidade lá pode entrar e ver todos os HR Labs que já foram feitos com temas dos mais variados, né? Desde demissão responsável, desenvolvimento, diálogos de carreira, teve sucessão, vários temas interessantes, estão todos lá dentro do streaming, na área do EURH. A área de líderes e de colaboradores também vai estar disponível para vocês verem como é que é isso pela ótica dos colaboradores da organização. Beleza? Dito tudo isso, vamos então para a nossa apresentação. Super Bárbara, deixa eu parar aqui a minha tela. Parar a apresentação, muito bem. Bárbara, é com você, por favor. Muito obrigado desde já. Agradeço muito a tua presença e queremos muito te ouvir, por favor. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite, muito feliz. Bom dia para todos e todas. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Estão vendo? Só me dizer que está ok, que eu não estou muito familiarizada aqui com o Meet. Está entrando, está chegando. Entrou. Entrou? Estamos vendo. Sim. Então vamos lá, pessoal. Acho que para começar eu vou contar para vocês hoje um pouquinho do case do Conecta, que é o nosso programa aqui de processo de avaliação de desempenho e potencial dos nossos colaboradores da Auren. E antes, nada mais justo do que eu me apresentar. A Rafa já falou aqui um pouco da minha trajetória, né? Hoje estou na Auren, cuidando aí de alguns temas como gestão de talentos, que é esse processo que eu vou apresentar uma parte, cultura, engajamento, gestão da mudança, inclusão e diversidade. E sou mãe do Simba e da Nami, esposa do Cláudio. E como uma mãe orgulhosa, trago aqui uma fotinho dos meus pequenos, dos meus filhotinhos, para aquecer um pouquinho amanhã. E para a gente ir ao case, vou começar falando um pouco, né, de como que isso nasceu, um pouco da história da Auren. A Auren, como o Rafa comentou, é uma empresa jovem, né? A gente, como Auren, está no mercado desde 2022, uma investida do Grupo Votorantim. Mas temos alguma história antes também, né? A Auren nasce da fusão da Votorantim Energia e da CESP, nasce da fusão dessas duas empresas, e nasce com o propósito de energia para impulsionar pessoas e negócios. E nessa trajetória, logo que a Auren nasceu, a gente iniciou um processo de construção da sua cultura ao longo de 2022, nasce a cultura, literalmente, em 2023, ali trazendo valores como gerar resultados admiráveis, já traz as pessoas, né, então esse resultado sendo atingido através das pessoas para fortalecer um amanhã diferente para o setor de energia, mas para todo esse ecossistema em que a gente está envolvido.
E aí a gente chega com a cultura mais clara e conectado a esse processo, à construção aí do programa voltado, é um ciclo de avaliação de desempenho potencial, alinhado às práticas de mercado. Então a gente foi estudar muito o que o mercado tinha de melhor, o que a gente poderia adaptar isso à nossa cultura, né? Eu já trago aqui uma questão que eu acredito muito, que esse processo ele tem que ser adaptado à cultura da empresa, o que faz sentido para a cultura, né? E tem o objetivo de impulsionar pessoas e carreira. Então, sim, né, a gente traz a pessoa aqui muito na discussão, a gente traz uma questão das pessoas verem caminhos de carreira, falarem mais sobre feedback, falarem mais sobre desenvolvimento de uma forma geral. Vou trazer um overview de como que é o processo de avaliação de desempenho, processo de avaliação de potencial e de sucessão, para vocês terem ali uma noção de como que isso acontece hoje dentro da Auren, tá? Então, literalmente, são 3 etapas, a gente faz em momentos diferentes. Então, a gente começa o ano, geralmente, discutindo desempenho. Então, as nossas metas, elas são anuais, então, de janeiro a dezembro, a gente fecha as metas no final do ano e a gente começa o ano fazendo avaliação de desempenho. Essa avaliação, ela olha muito, né, acaba olhando para o passado, para as entregas realizadas, e para impulsionar, claro, no momento do feedback ali, construção de PDI, o futuro, né, o que a pessoa pode fazer dali para frente. Quando a gente fala de potencial, a gente já está olhando para um momento mais presente, né, mais mirando, é óbvio, o futuro, a possibilidade da pessoa de assumir desafios mais complexos, e com isso, identificando os potenciais, identificando os talentos da companhia, eu faço o match desses talentos com os desafios de negócio, então eu faço o planejamento sucessório da companhia, tá? E aí a gente tem novamente um momento ali de feedback, de construção de PDI. Esse processo, né, do resultado dessa avaliação, ela é aberta aos colaboradores no momento do feedback. Então, a gente conta para a pessoa, né, literalmente qual é a classificação dela. Eu vou mostrar como que a gente faz a classificação hoje, tá? Começando por desempenho, o processo todo, ele conta sempre com o início dele numa capacitação aos colaboradores. Então, a gente reúne as pessoas e conta para elas como que é esse processo, quais são as regras, como que ela vai ser avaliada, tira todas as dúvidas e vai entender de fato ali, né, se está claro para ela esses caminhos de carreira e também o quanto a pessoa tem que ter gestão sobre essa carreira, né? Aqui a gente oferece algumas ferramentas, mas muito depende da pessoa ali, né, se desenvolver e contar sobre, né, os desejos dela. E acho que não está aqui, mas um processo interessante quando a gente fala da capacitação é o preenchimento do perfil. Então, todo colaborador é estimulado a preencher um perfil dizendo quais são os anseios de carreira dele, né? E a gente discute esses anseios de carreira e entende em todo esse processo quanto a pessoa está pronta para realmente atingir esse anseio, o quanto falta, o que falta, se faz sentido para a companhia, né? Então, quanto a gente realmente consegue apoiar a pessoa nessa trajetória, tá? Então, voltando ao processo de desempenho, ele começa com uma avaliação 360, que olha muito as entregas e os comportamentos conectados à cultura, tá? Então, a gente começa com um momento onde a pessoa se autoavalia, o líder dela avalia ela, e ela conta com a avaliação de pares, que ela escolhe ali quais são esses pares que vão avaliá-la, tá? Logo depois da avaliação, e líderes também contam aqui com a avaliação de subordinados, logo depois da avaliação, a gente vai para o processo de engenharia de valor. Então, a gente construiu uma engenharia de valor que, de acordo com as respostas, vai classificar ali, inicialmente, a pessoa em uma dessas, né, um resumo ali da avaliação de desempenho em a de supera a não atende, tá? Essa engenharia de valor, num primeiro ciclo, a gente está indo para o segundo ano do programa agora em 2024, originalmente o programa ele tinha uma questão dele ser menos subjetivo, dele ser mais objetivo, né? E aí a gente tinha feito um primeiro teste onde a engenharia de valor, ela era o que determinaria a classificação e já iria para a etapa de feedback, não teria uma etapa de calibração ou um fórum de discussão dessa temática, tentando reduzir a subjetividade. Mas a gente já num primeiro movimento percebeu que as pessoas se avaliando, né, e mesmo colocando pesos para essas notas, ela ficou uma nota muito otimista. Basicamente, 90% da companhia atendia aqui plenamente e supera, né, que não condizia com a realidade.
Então, ali logo depois do piloto, a gente fez um ajuste e a gente inseriu uma nova etapa, que é o fórum de desempenho, que ela se torna uma etapa super rica, onde a gente, de fato, discute o desempenho da pessoa e discute principalmente o que a gente pode fazer dali para frente para apoiar o desenvolvimento dela, né? A gente não usa curva forçada, mas é um momento onde a gente, de fato, discute e conversa ali com outros líderes que trabalharam com aquela pessoa sobre o desempenho dela e como que ela pode aí continuar se desenvolvendo, né, e para que ela receba essas informações aqui no momento do feedback, tá? Então, aqui embaixo tem uma ilustração de como que é a classificação. Então, nessa mandala aqui, a gente vê desempenho ao centro. As bolinhas rosas é como se eu visse uma distribuição de onde as pessoas estão, né, nessa mandala. E quanto mais próximo da borda, mais desempenho eu tenho. É como se eu estivesse já extrapolando essa mandala. E quanto mais próximo dela, mais próximo ali de outros desafios eu estaria, tá? Então, essa aqui é um pouco da lógica da mandala. Quando a gente vem para um olhar de potencial, uma coisa importante né, voltando o slide aqui, a gente vai para a avaliação de potencial com os profissionais que superam desempenho ou atendem desempenho plenamente. Esses profissionais hoje são elegíveis à avaliação de potencial. A gente entende que quem está em processo de desenvolvimento ou não atende em desempenho, ele precisa continuar se desenvolvendo, ele precisa atuar para ter um desempenho pleno, para que a gente possa começar a olhar as possibilidades futuras. Então, por isso a gente classificou aqui algumas classificações específicas para irem para a avaliação de potencial, tá? Quando a gente vem para a avaliação de potencial, e aí aqui, né, num contexto de Auden, uma empresa relativamente nova, com líderes em processo de desenvolvimento, a gente inicia esse processo com uma etapa de assessment. Então, a gente faz um processo de assessment com toda a nossa liderança, um assessment mais profundo, e com os profissionais, a gente vai começar esse ano também usando algo mais simples, uma outra plataforma, não é um assessment tão profundo, mas algo simples que traz um indicador inicial de potencial do colaborador. Mas ele, por si só, não decide a classificação. Então, logo depois desse assessment, o líder recebe o resultado e ele faz um momento de conexão do resultado desse assessment com a visão do líder, né? Então, ele faz essa calibração, até para que não seja um processo frio, em que eu tiro totalmente a responsabilidade do líder e dou para um assessment tomar a decisão, mas eu dou ferramentas para o líder para que ele possa unir a percepção de um assessment com a percepção dele sobre o profissional. Então, o líder faz ali uma avaliação desse assessment, a gente usa o Learning Agility, ou agilidade de aprendizagem ali, como base para esse assessment e base para o olhar do líder fazer essa avaliação. Logo depois ele vai para o fórum de carreira, que aí a gente se reúne novamente com a liderança, mas aqui focado em entender dessas pessoas que estão sendo avaliadas, o quanto de potencial essas pessoas têm, o quanto prontas elas estão para um próximo passo, e isso vai se conectar com o planejamento sucessório e, consequentemente, com um processo de revisão ali do PDI dessa pessoa, tá? Então, de olhar ali o que mais a gente pode agregar agora a esse PDI, conectado a esse olhar para o futuro e não só pensando tanto em desempenho. E aí aqui, né, também temos uma mandala de classificação com a mesma lógica: quanto mais perto da borda, mais potencial eu tenho, mais próximo do próximo passo eu estou. E aqui a classificação de potencial, que a gente conecta também com tempo de sucessão, né, com prontidão, o quanto aquele profissional está pronto para um próximo passo. Então, se eu digo que ele tem um potencial elevado, eu digo que ele está pronto para um próximo passo. Está moderado o potencial, eu digo que ele está pronto para esse próximo passo aí no curto prazo, de 1 a 2 anos. Regular, ele está pronto para o próximo passo aí numa perspectiva de mais de 2 anos, tem questões importantes para serem desenvolvidas. Ou, não, eu não vejo potencial nesse momento, ou a gente não fala muito mais de não vejo potencial, a gente fala que aquela pessoa tem potencial adequado para a cadeira que ela ocupa, né? Então, ela está de fato ali não deveria, neste momento, pensar num próximo passo, tá? Claro que é uma avaliação que a gente repete, aqui de potencial a gente faz a cada 2 anos, a de desempenho a gente faz anualmente, mas muito nesse ciclo de entender as evoluções das pessoas e o quanto que, de fato, a gente está olhando para esses próximos passos, tá?
Então, feito isso, né, a gente vai para a etapa, uma vez que eu identifiquei o meu pool de talentos, quem são os talentos da companhia, o quão pronto eu entendo que eles estão para o próximo passo, eu faço o match disso com planejamento sucessório. E aqui a gente tem um fórum de sucessão, e aí a gente, né, volta a se reunir com alguns líderes para falar, muito bem, identificadas essas pessoas, né, para quais cadeiras essas pessoas poderiam estar mapeadas dentro da companhia. Então, eu faço esse match das informações, consequentemente, olhando aqui, a gente mapeia o backup emergencial, pensando em planejamento sucessório, as pessoas que estão a curto e médio prazo, e aí eu faço match ali dessas classificações de potencial com essas cadeiras, né? A gente está ainda num processo de construção desse pool, a gente está ainda, né, desenvolvendo os nossos talentos, desenvolvendo a nossa liderança como um todo. Então, a gente conta aqui com o olhar também para o pool sucessório, no caso de não termos potenciais internos mapeados, né, e é claro, a gente está trabalhando no processo de desenvolvimento desses potenciais para acelerar a sua carreira, mas a gente também tem a oportunidade aqui, como Grupo Votorantim, de olhar para as outras investidas, para entender talentos de outras investidas que poderiam estar nesse pool. E em casos mais críticos, a gente faz hoje a realização de um mapeamento externo de quem poderia externamente, né, estar no mercado, poderia ocupar esse pool no curto prazo, por exemplo, deixando aí o nosso pool cada vez mais preenchido, tá? E aí, ao fim desse processo, né, onde eu conecto potencial com sucessão, a pessoa tem um momento de feedback, onde ela recebe o resultado dessa avaliação e vai conversar ali sobre PDI, enfim, num processo já pensando cada vez mais para o futuro, de fato, em outras posições, tá? Acho que a única questão desse processo que a gente ainda está entendendo a maturidade ainda e como que a gente vai evoluir, a gente não abre para o colaborador para qual cadeira exatamente ele está mapeado. Ele sabe que ele tem potencial, ele está se preparando para um próximo passo, às vezes naturalmente é para na estrutura onde ele faz parte, mas a gente ainda está num processo de entender qual que é a melhor forma de contar para as pessoas sobre você estar para essa cadeira, e ainda no processo de maturidade da liderança para lidar com essa informação, maturidade do profissional, então a gente está se preparando para esse momento, provavelmente neste ciclo, tá? E tudo isso, né, aqui, quando a gente olha para a geração de valor do Conecta para a companhia, a gente vê a gente entrega ali, né, de uma forma geral para o board, uma visão cada vez mais estratégica das pessoas, dizendo para a companhia o quanto que hoje a estratégia da companhia está sendo executada de fato ou não, onde a gente tem oportunidade, e acaba dando essa visão de preparação para o futuro, né. A gente tem feedbacks cada vez mais estruturados e em mais momentos, aqui eu trouxe 2 momentos principais, mas a gente tem estimulado o feedback contínuo e outros momentos de feedback, acho que é um momento super rico disso, né, trazendo visão de carreira, e a Produtive tem sido um grande parceiro nesse sentido, de trazer ali para a gente cada vez mais capacitação aos nossos líderes e colaboradores sobre a temática. A gente faz um reforço da cultura organizacional, uma cultura que a gente está vivendo, então a gente também conecta isso ao processo de avaliação. A gente tem, no final, também um desenvolvimento mais direcionado das nossas lideranças, dos nossos profissionais. Porque no final do dia, quando eu olho os resultados do Conecta, eu vejo um processo que me traz qual que é a dificuldade, né, das pessoas. Onde realmente, no geral, quais são os principais pontos de desenvolvimento? Quais são os principais pontos fortes dessas pessoas? Para que eu realmente possa fazer ações que ajudem a companhia a desenvolver os seus principais pontos de uma forma geral. E a gente tem uma tomada de decisão mais qualificada, então sim, a gente olha no processo de mérito, de promoção, entre outros programas, a avaliação das pessoas, e é claro, tentando também não privilegiar sempre as pessoas que estão no alto potencial, senão elas recebem tudo dentro da companhia, né, todos os programas, então tem ali uma seleção importante, mas é uma tomada de decisão mais qualificada, uma vez que a gente tem aqui o resultado desse processo, tá? Pessoal, é isso. Agradeço vocês, estou à disposição para tirar dúvidas ao final, depois da Carla. Vamos manter contato, eu estou à disposição para trocar ideias sobre esse tema e sobre outros. Tem aqui o QR Code do meu LinkedIn, meu e-mail. Eu, de fato, à disposição para bater um papo. Obrigada. Muito bem, Bárbara. Muito obrigado pela apresentação. Eu gosto muito, né, dessa clareza que vocês têm de modelo e principalmente a conexão
entre desempenho e potencial, porque ali no D3 e D4 de desempenho, que leva para avaliação de potencial, a gente dá clareza conceitual e divide. Cara, desempenho eu estou olhando o passado, potencial eu vou olhar futuro, situação presente e futuro. Isso, didaticamente, fica muito bacana. Obrigado aí pela apresentação, tenho certeza que inspirou muito o pessoal. Super Carla, é com você. Vamos ouvir o case Chubby e a experiência Olá. da Carla. Bom Bom dia. dia, gente. Bom dia a todos e todas. Rafa, super obrigada. Bárbara, deixa eu ver, gente, que eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Deixa eu compartilhar aqui. Está compartilhando, gente? Tá vindo. Tá indo. Já está compartilhando a tela geral sua aí. Agora acho que é só colocar o PowerPoint. Abrindo o seu PowerPoint, vai. Foi? Está compartilhando a tela, mas não chegou aqui o PowerPoint. Está compartilhando a própria tela do Meet. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu parar de compartilhar. Se você compartilhar por tela cheia... Foi? É, isso que foi. Foi? Tá indo, tela cheia. Aí, agora entrou, tá entrando. Tava ali por baixo a apresentação em azul ali, aí acho que... Aí, agora foi. Ótimo. Acho que Tá você indo? vai... Tá compartilhando, mas não tá compartilhando o PowerPoint. Você tem que Por que colocar ali será? Aí. Agora Pronto, foi. agora foi. Aí, Boa. pronto. Pronto. Bem, gente, vamos lá, como você comentou, né, tenho 17 anos de Chubb, bastante tempo, e só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei na Chubb, há 17 anos, nós éramos 130 pessoas, né, então foi uma mudança, hoje nós somos 800, mais ou menos, então foi uma mudança muito grande, a gente passou por 2 aquisições ao longo desse período, né, quando eu comecei, inclusive, era outro nome, era Ace, seguradora. E, enfim, ao longo desses anos foi muita mudança, né, da companhia, e é uma cultura muito forte, a Chubb é uma cultura muito voltada para resultado, né, é uma companhia muito numérica, e então a gente trabalha muito nessa questão de desempenho. E, assim, eu vou compartilhar com vocês um pouco aí da nossa avaliação de desempenho, né, o nosso ciclo de desempenho. Ele é um modelo um pouco tradicional, né, um pouco diferente aí do que a Bárbara compartilhou, porque nós temos que seguir, como nós somos uma empresa multinacional, nós temos que seguir, né, os programas globalmente, né, nós não temos tanta autonomia para criar coisas aqui, por exemplo, no Brasil, ou mesmo na região América Latina, então nós temos que seguir os guides, né, regional e global. Então, assim, hoje a gente tem 3 momentos, né, na avaliação de performance. Você tem a nossa avaliação de performance, né, propriamente dita, e a gente tem a parte de Talent Review e Succession Plan. E aí eu vou falar depois, enfatizar um pouco a parte de Succession Plan, que foi um trabalho que a gente fez com a Produtive, com o Rafael, que eu acho que isso hoje fez e faz muita diferença na Chubb, né. A avaliação de performance é bem tradicional, né? O modelo é aquele modelo de definição de metas que a gente faz no começo do ano, aí do meio do ano a gente tem a nossa revisão de metas, e depois no final de ano a gente tem lá a apuração de metas. Como é que a gente define as metas, né? A gente tem algumas metas de negócio, que são as metas obrigatórias, né? E isso já vem lá de fora, não temos como abrir mão, a gente tem que são metas estabelecidas, inclusive tem metas estabelecidas globalmente, regional e metas locais, né? Aí tem metas que são metas de desenvolvimento, tem metas de liderança, que são metas obrigatórias também para líderes, e tem as metas individuais. Aí tem as metas no meio do ano, né? Os gestores, eles têm que fazer a revisão de metas.
O que a gente busca fazer hoje com os nossos gestores, né? E isso foi muito, há 2 anos mais ou menos, né, Rafael, que eu acho que a gente fez o trabalho com vocês, acho que foi 2022 para 2023, ter os diálogos de carreira, porque o que a gente veio percebendo, né? Que o que falta é a conversa dos líderes com os seus funcionários, com as suas equipes, com os seus liderados sobre carreira. Então, não adianta você ter um modelo muito bonitinho de feedback, mas se é isso, né? No começo do ano que você estabelece metas, depois você tem lá a revisão no meio do ano, e depois, no final do ano, você vai lá e dá o feedback. Mas você não sabe quais são as expectativas dos seus colaboradores, você não fala sobre carreira. Então, o que a gente tem trabalhado muito, ok, a gente tem que seguir o padrão da companhia, que é esse estabelecimento de meta, o nosso modelo tradicional aí de avaliação de desempenho. Mas o que a gente tem trabalhado muito com as nossas BPs e com os nossos líderes é esses diálogos ao longo do período do ano, né? Então, você tem que ter esses diálogos frequentes de carreira, saber quais são as expectativas, o que eles querem como carreira, o que eles têm no seu desenvolvimento, o que eles podem melhorar em termos de desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito com a liderança, e tem funcionado. E acho que depois que a gente fez o trabalho lá de sucessão, eu acho que isso eles fez um efeito em que eles têm tido essas conversas com as suas equipes. Depois, no final do ano, né, voltando um pouco aí para a questão do ciclo de desempenho, a gente tem avaliação, né, bem básica mesmo, em que eles sentam com as suas equipes e vão lá fazer o feedback. A gente tem a curva forçada, tá? A gente tem a nossa distribuição aí, né? O nosso PMP, que a gente chama, ele vai de 1 a 5, né? Então, a gente tem a curva forçada aí, mais ou menos 20%, que supera as expectativas, e o outstanding, que a gente chama, tá? 70% é aquele que é o atingimento clássico das metas, e o 10%, que é aquele que a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Uma coisa que acho que a gente conseguiu já tem um tempo, e que acho que é importante, para não ficar nessa coisa só de fazer a curva forçada, a gente tem os nossos comitês de calibração, e isso faz um pouco a diferença, para não ficar nesse modelo clássico aí de simplesmente fazer ali a avaliação e o feedback. Então, como é que a gente faz esse processo, né, no final do ano? A gente tem por área, né, o comitê em que o vice-presidente, né, de cada área, junto com seus diretos, eles têm essa conversa, né, para avaliar as suas equipes e discutir. Acho que isso que é o rico, né, para discutir como é que foi a performance, como é que foi o desenvolvimento das equipes, e depois nós temos do board da companhia, o comitê executivo, aí, claro, né, de gente pega da média gerência para cima, para a gente discutir, e essas discussões são muito ricas, né, então a gente toma a decisão da avaliação de performance, não só por um simples número, né, se ele atingiu a meta ou não atingiu a meta, e ali a gente olha o potencial das pessoas. Puxa, será que a gente pode pensar nessa pessoa para determinadas posições? Então, essas discussões são muito ricas, né? Então, aqui, né, que eu falei um pouco da calibração. E aí depois, quando a gente termina isso, né, dezembro, a gente passa para o Talent Review, né, que aí a gente pega aí o potencial, o desempenho, e que a gente vai ver os nossos talentos. E a gente sempre também faz isso por área, né, e sempre nessas discussões em comitês, e sempre vendo o potencial e o desempenho das equipes. E aí, falando um pouco acho que eu quero enfatizar aqui o plano de sucessão, que foi um trabalho que a gente fez com o Rafael, isso foi em 2022 que a gente fez, que a gente implantou o pool de sucessão. E hoje a gente tem na Chubb, todo mundo sabe quem está no pool de sucessão, quem é talento,
isso fez toda a diferença. E assim, e quando a gente implantou esse conceito de pool, e foi interessante, quando a gente decidiu colocar isso para as pessoas, muitos líderes, eles questionaram, puxa, mas como é que eu vou dizer para as pessoas que não estão no pool? Esse foi o grande desafio, né? E nós treinamos os líderes para isso. Então, não tem mais esse tabu, eu não estou no pool de sucessão. Você pode não estar nesse ano, mas no próximo ano você pode estar. Né? E aí, o que a gente faz para desenvolver essas pessoas para um dia ela estar no pool de sucessão? Então, acho que a gente conseguiu linkar todos esses processos, né, desde a avaliação de desempenho, o talent e a sucessão. E hoje, assim, quando a gente tem aí posições em aberto, a gente, como é multinacional, a gente exporta muitas pessoas para fora, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um problema no pipeline nosso de sucessão para algumas posições que a gente está sem, né? Porque a gente manda muita gente para fora em posições na região, posição global. Então, a gente tem que estar sempre vendo aí o nosso pool de sucessão, mas é uma coisa que foi muito importante, esse trabalho que a gente fez, de ter esse mapeamento e ter muito claro quem está no pool, e ter muito claro isso para as pessoas, quem são, elas saberem quem são, e ter tudo isso, né, dentro de um desenvolvimento, fazer o PDI e ter claro, né, quem são as pessoas. Acho que é um pouco disso que eu tinha para comentar com vocês. Não sei como é que a gente está no tempo aí, Rafael. Tá ótimo, tá bem. Temos ainda um tempo para a gente debater alguns pontos aqui. Eu tenho várias perguntas aqui do pessoal para a gente conversar. Tudo bem, Carla, muito obrigado. Eu acho que você trouxe aí no final um ponto que eu acho super importante, né? Esse trabalho de preparação da liderança para usar o modelo, né? Porque você tem muitos mitos decorrentes de modelos antigos, né? Se o meu funcionário não for considerado talento, ele vai se desengajar da companhia, e aí muitos líderes forçam, inclusive, colocar a pessoa dentro do pool como se fosse uma estratégia de retenção, e a gente sabe que isso entorta o modelo. Então, acho que foi uma caminhada super importante, preparar, inclusive, a liderança para o conceito de pool. E também um ponto, né, Carla, complementando aí que você colocou muito bem, que é o líder também entender que o talento, o indivíduo, é o protagonista da carreira e é menos sobre a igrejinha da área dele e mais sobre o talento para o negócio, né? Então, eu não estou preparando alguém para a minha área apenas, eu estou preparando ele para o negócio, para o desenvolvimento daquele indivíduo. Muito bom. Não, e hoje a gente consegue ver, eu vejo ali na Chubb, a gente consegue ter esse olhar, que a gente não vê aquele indivíduo só para aquela posição ou para aquela área, né? A gente já consegue olhar o indivíduo para qualquer área, né? E isso é muito interessante. Hoje, por exemplo, a gente tinha uma pessoa em finanças que eu levei ela para a área de compliance, né? E uma pessoa de negócio vai para outra área. E isso acontece, e aí é isso, a gente é multinacional, né? E a gente consegue alocar pessoas em outras áreas dentro da região, ou mesmo globalmente. Isso é muito interessante. Boa, ótimo. Eu estava aqui olhando, tentando agrupar as perguntas para a gente tentar dar nesses 12 minutinhos para espaço. Eu tenho um bloco aqui, que teve uma pergunta do João Paulo, da Aline, e também uma pergunta da Amanda, que tem um pouco a ver com ferramentas. Então, vou fazer uma pergunta tentando otimizar aqui as dele para vocês duas. Tem uma pergunta que começou para você, Bárbara. Qual ferramenta, se vocês usam alguma ferramenta específica de assessment, que você deu para falar de potencial, e também na mesma linha, se usam Ninebox ou não. Aí podiam responder as duas. Tem assessment específico, que ferramenta usam, foi customizada? Fale um pouquinho, por favor, sobre ferramentas. Legal. Para o nível profissional de ferramentas de avaliação, né, de potencial ali, a gente vai começar a usar agora um da Mindsight, que se chama Nexa, que ele avalia agilidade de aprendizagem. Então, a gente vai começar a testar essa ferramenta para o nível profissional, tá? Bem legal, ele traz ali
uma indicação de potencial, olhando a agilidade de aprendizagem, que é o que a gente usa como método. Não é personalizada para nós, a gente vai usar o método deles, que se conecta ao nosso, tá? Para a liderança, a gente faz assessment com outras consultorias, a gente está, inclusive, revisitando essas consultorias, mas a gente usa, tem ali a própria Produtiva, a gente vem conversando, a gente já fez no passado com Spencer Stuart, com Algazo, enfim, a gente tem aí algumas outras parcerias para fazer assessment, tá? E qual que era a outra pergunta, Rafa, desculpa? Do Ninebox. Se a gente usa o Ninebox, não, a gente não usa o Ninebox, tá? A gente usou no passado, mas a gente substituiu o Ninebox pelas as classificações de desempenho lá, que fala de D4 a D1, e de potencial, fala de P4 a P1 ali. Boa. E vocês, Carla, como é que é Não, na a gente não usa também na Ninebox, a gente usou no passado, mas, né, globalmente foi abolido isso. E a gente usa assessment, por exemplo, para toda posição que vai, né, uma posição que vai ser promovido para liderança, né, um contribuidor individual que vai ser promovido para liderança, a gente usa assessment, mas também é com consultoria, né? Então a consultoria tem as ferramentas que eles utilizam, né, especificamente. Boa. Também teve uma pergunta aqui do Felipe, que é a seguinte: vocês têm avaliação de lideranças e outro momento para avaliação de colaboradores, como é que é essa distinção entre níveis? Na Auren a gente tem, a avaliação é bem parecida, tá? A diferença é que para liderança a gente avalia mais algumas competências específicas para a liderança. Então, né, a gente acaba contando com um bloco a mais que avalia, né, habilidades de liderança, mas o processo, ele é o mesmo, a gente não tem tantas distinções no processo. Tá? Na Chubb o processo é o mesmo, é esse processo de avaliação de performance. Aí, claro, a gente tem as competências de líderes e as competências de contribuidor individual, mas o processo é o mesmo. Boa. Teve uma pergunta da Luana, se vocês levam, Bárbara, a discussão de talentos é levada para o grupo, que tem diferença entre as empresas, né? O pessoal conhece, cada empresa do Grupo Votorantim tem as suas estruturas e são negócios distintos e grandes, né? Então, como é que é essa discussão corporativa dos talentos? A gente está no momento de estruturar isso, tá? Hoje ele acontece mais informalmente, então acaba em alguns fóruns com as gerentes de RH, enfim, as pessoas de desenvolvimento, trocando sobre talentos, falando sobre isso, mas a gente ainda não tem um processo estruturado. Está se discutindo, inclusive, na Votorantim agora, como que a gente faz essa troca de talentos, olhar esses talentos especificamente, tá? Fora isso, pensando em planejamento sucessório, a gente tem um programa interno onde as pessoas podem se candidatar entre investidas da Votorantim a processos seletivos, né? Aí é outra coisa. Mas pensando em talento, planejamento sucessório, a gente ainda não tem um processo estruturado. Esse último que você falou aí é o famoso movimenta, não é? É o famoso movimenta. Uhum. E eu acho que esse ponto é interessante, disponibilizar recrutamento interno, né, que não é um tema nada novo, mas ele é uma ferramenta muito poderosa de tangibilização de carreira, né? Enquanto mais a gente democratiza o acesso, mais perspectiva a gente dá para o indivíduo. Exato. E na Chubb, cara, como é que é essa discussão? Os talentos vão para o global? Como é que é essa discussão? A gente tem uma ferramenta interna, né, que as pessoas, todas as posições, globalmente, elas são colocadas, né, e as pessoas podem acessar e se candidatar para as posições globalmente. Então, as pessoas acessam essa ferramenta e podem se candidatar. E aí, claro, né, aí na América Latina, a gente está sempre olhando, né, então os RHs estão sempre conversando, eu tenho uma posição aqui, porque como a gente, né, conhece mais as posições. Mas a gente tem muito, por exemplo, agora tem uma pessoa aqui do Brasil que está indo para a Austrália, tem uma pessoa que está indo para Londres, então isso acontece muito, muito. Muito bem. Tem uma pergunta da Jaque, da Heineken, perguntando para você, Bárbara, como a avaliação de potencial é feita a cada 2 anos e a de desempenho é anual, então nem todos os colaboradores têm avaliação no ano, né, pela de potencial. Como é que vocês consideram a informação de desempenho do último ano, quando não tiver feito a avaliação? Como é que é esse modelo? Que uma é a cada 2 anos e uma é 1 ano, né?
Exato. A desempenho a gente faz todo ano e a potencial para o colaborador é como se ela tivesse validade de 2 anos. Então, se eu vou tomar uma decisão para quem tem a avaliação de potencial, eu vou tomar usando a informação da última avaliação que ela fez, né? Para quem ficou em D2 ou D1, por exemplo, que ainda está em processo de desenvolvimento, né, ainda não vamos discutir potencial, a gente usa a avaliação de desempenho como base para tomada de decisão, tá? E aí, assim, né, anualmente, a gente, quanto RH, está rodando a avaliação de potencial, porque esse ano eu fiquei com um desempenho em processo de desenvolvimento, não tive avaliação de potencial. Ano que vem, eu tive avaliação e fiquei dentro do esperado, por exemplo, ou acima do esperado. Então, para essa pessoa, esse ano, eu rodarei a avaliação de potencial, e essa avaliação vai ter validade de 2 anos. Ou seja, RH, eu estou todo ano avaliando potencial. Para o colaborador, a avaliação dele tem validade de 2 anos. Tá? Talvez o ponto aí que ela até pergunta a vocês que deram informação de desempenho no último ano é que se eu vou rodar o desempenho neste ano, eu vou usar a avaliação de desempenho deste ano, não do ano anterior que não teve. Então, se ele é um D3 nesse ano, vale o D3 dele desse ano para avaliação de potencial. Acho que aí responde talvez uma parte, porque você vai ter 2 avaliações de desempenho quando roda a nova de potencial. Eu tenho que usar a última. É isso, Rafa. Acho que essa é um pouco a dúvida da Jaque também. Boa. É isso, né, Jaque? Ela botou um joinha ali pra gente. Estou com um desafio aqui de decodificar todas as perguntas nesse tempo curto. Olha só, tem uma outra aqui, que o pessoal está perguntando depois as ferramentas, depois a gente disponibiliza os contatos de vocês, se tiverem dúvidas, né, para o nome da ferramenta, enfim. Tem uma pergunta aqui que eu passei, que é mais geral, e eu acho que ela é interessante porque é do Atos, que ele pergunta para vocês duas, Bárbara e Carla, de maneira geral, vocês acreditam que as pessoas exercem protagonismo sobre as carreiras? Como é que vocês veem essa história de protagonismo na prática, no negócio de vocês aí? Pode começar, Carla, se quiser, já comecei algumas. Eu acho que está começando, né? Acho que especificamente dos colaboradores, né, que ele está perguntando, imagino. Isso, perguntando dos colaboradores. Porque, no geral, como é que vê essa que... questão de protagonismo, né? Eu acho que é uma coisa que está começando, né? Ainda falta, né? Que eu acho que muita gente ainda pensa nessa coisa, qual é o meu plano de carreira, né? A gente vê ainda nas empresas, vejo na Chubb, né? Qual é o meu plano de carreira? Espera isso do gestor, da própria empresa, né? Mas está mudando. Eu acho que está mudando. E acho que esse é o papel nosso ali com o gestor. Por isso que é muito importante o gestor ter essas conversas com seus colaboradores, né? Porque é isso que vai fazer essa mudança, né? Do colaborador entender que ele tem que ser protagonista da carreira dele, né? Mas eu acho que está mudando, tá? Mas ainda é pequeno, né? Porque tem muita gente ainda que fala, qual é o meu plano de carreira? O que a empresa vai fazer por mim? Né? É muito grande ainda. Mas a gente tem que trabalhar forte no gestor. Eu concordo totalmente com o que a Carla falou, não vou repetir, o Rafa, né, acho que já traz isso, já conscientizou aqui com a gente várias vezes, mas ainda está em processo de desenvolvimento, as pessoas esperam muito que a gente fale para ela, faça isso, agora você vai, então, ser promovido para esse cargo, né, enfim. Então, ainda tem muito essa expectativa. E acredito que é um processo, né, as pessoas estão começando a cada vez mais tomarem domínio da sua carreira, enfim, entenderem que os caminhos são diversos, a gente tem reforçado isso no nosso programa também, quando a gente fala de potencial e a gente vai conversar com as pessoas para entender a expectativa delas, a gente fala de carreira e a gente tem um desenho com vários caminhos, né, então você pode vir para cá, você pode vir para cá, você pode se movimentar lateral, então a gente está começando a falar não existe uma fórmula, existem vários caminhos que você precisa, né, realmente aí se tornar dono para colocar em prática. Muito bem. Muito mais como um mapa de possibilidades do que um plano linear, né? Exato. Uma última questão aqui, no limite do nosso tempo, da Fernanda, ela diz assim, ó, as pessoas associam aumento de salário após as avaliações, como é que vocês lidam com isso? E junto ela pergunta como é que vocês têm feito para reforçar essa cultura, entendendo que essa cultura de protagonismo, de diálogo na empresa. E como é que lida com essa coisa de ter uma avaliação, o output da avaliação vai ser aumento de salário. Como é que lidam com isso?
Aqui na Auren, sim, as pessoas correlacionam, não tem jeito, né? Então, o processo de mérito, por exemplo, acontece depois do processo de avaliação de desempenho, a gente tem outro ciclo depois do processo de avaliação de potencial, as promoções acabam sendo correlacionadas com o resultado do processo do Conecta, então, assim, elas correlacionam, mas durante o processo de capacitação, a gente vem reforçando muito que não é só depois do processo, né? O processo não é feito só para isso, o processo é feito para o desenvolvimento das pessoas, para o momento do feedback, então a gente vem nessa conscientização pesada, assim, ele é um dos outputs, é uma das informações. E mérito e promoção, a gente também reforça que não acontece só porque você está naquela classificação, ele tem uma série de fatores, como o orçamento da companhia, tem a necessidade de uma cadeira maior, então são temas que a gente vem reforçando com os colaboradores na capacitação, a gente fez um processo de capacitação bem minucioso para falar sobre esse tema com todo mundo. O mesmo aqui na Chubb. É claro que as pessoas, né, tem isso, né, acabou o processo de avaliação, elas acham que tem que ter o processo de mérito, mas é o mesmo, gente, é falar, né, você tem que tá ali na cabeça das pessoas que não tem a ver, né, e é claro, né, mas é isso, é a mesma coisa na Chubb, que a gente vem reforçando, conversando com as pessoas, que ao longo do ano, né, mérito não está atrelado só a avaliação de desempenho, está atrelado a budget, ao negócio, é o mesmo processo. É muita conversa, né? A gente tem que ter muita conversa. Muito bem. Bom, chegamos aqui no nosso final. Muito obrigado, Bárbara e Carla. Acho super bacana, acho que cumprimos muito bem, né? Eu sempre tenho o desafio, assim, como reflexão do evento, da gente trazer coisas práticas e aplicáveis para inspirar as pessoas para levarem na organização. Então, acho que foi super bacana ouvir vocês. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, para o protagonismo de todos vocês, né? Chegamos a ter mais de 150 pessoas conectadas aqui, que a gente sabe a complexidade das agendas. Então, muito obrigado. E rapidinho, a gente queria que todo mundo abrisse as câmeras para a gente fazer um registro final aqui, em 30 segundos, antes de encerrar, uma foto do evento. Todo mundo abrindo as super câmeras aí, por favor. Vamos fazer um registro geral aqui. O Lucas até fez um penteado novo para esse evento. Olha lá o garoto, muito bem. 1, 2, 3. Até com efeito Kodak. Muito bem, pessoal. Agradeço muito a participação de todos vocês. Boa sequência de semana. Mais uma vez, obrigado, Bárbara. Carla, foi super bacana. Até a próxima. Beijos, valeu. Até, obrigada, Rafa. Obrigada. Pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. QR Code para o acesso do streaming. Beijos, valeu.